Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas de nível difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. Quem foi o rei que rasgou suas roupas quando ouviu a leitura da lei de Deus? Alternativa A. Josias. Alternativa B. Jeoaquim. Alternativa C. Manassés. Alternativa D. Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Josias. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Segundo Reis capítulo 22 versículo 11. Pergunta 2. Qual das esposas do rei Acabe foi atirada de uma janela e atropelada? Alternativa A. Aissa. Alternativa B. Atália. Alternativa C. Jezabel. Alternativa D. Dalila. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jezabel. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita: num terreno em Jezreel cães devorarão a carne de Jezabel. Segundo Reis capítulo 9 versículo 33 e 36. Pergunta 3. Qual das seguintes cidades não fazia parte das cidades de refúgio estabelecidas em Israel? Alternativa A. Hebrom. Alternativa B. Jericó. Alternativa C. Siquém. Alternativa D. Bezer. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Jericó. Assim eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção, poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Josué capítulo 20 versículos 7 ao 9. Pergunta 4. Em seu sermão da montanha, quem Jesus disse serão chamados filhos de Deus, de acordo com o livro de Mateus? Alternativa A. Os humildes. Alternativa B. Os misericordiosos. Alternativa C. Os que choram. Alternativa D. Os pacificadores. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5 versículo 9. Pergunta 5. Quem era o pai de Jefté, o juiz de Israel? Alternativa A. Eucana. Alternativa B. Manassés. Alternativa C. Gileade. Alternativa D. Jair. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Gileade. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. Juízes capítulo 11 versículo 1. Pergunta 6. Quais são os nomes dos ventos de tempestade que podem afetar Creta? Alternativa A.
Tramontana. Alternativa B. Gregal. Alternativa C. Ponente. Alternativa D. Euroaquilão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Euroaquilão. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Atos capítulo 27 versículo 14. Pergunta 7. Qual o nome do primeiro filho de Jacó? Alternativa A. Ruben. Alternativa B. José. Alternativa C. Judá. Alternativa D. Simeão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ruben. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Gênesis capítulo 49 versículo 3. Pergunta 8. Quando foi celebrada a Páscoa? O dia e o mês. Alternativa A. Dia 12 do terceiro mês. Alternativa B. Dia 14 do primeiro mês. Alternativa C. Dia 21 do quarto mês. Alternativa D. Dia 15 do segundo mês. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Dia 14 do primeiro mês. No primeiro mês comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Êxodo capítulo 12 versículo 18. Pergunta 9. O que é um denário? Alternativa A. Moeda. Alternativa B. Medida. Alternativa C. Farinha. Alternativa D. Música. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Moeda. Mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Lucas capítulo 20 versículo 24. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 10. Que profeta foi alimentado por corvos durante uma seca? Alternativa A. Daniel. Alternativa B. Eliseu. Alternativa C. Amós. Alternativa D. Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Elias. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. 1 Reis capítulo 17 versículo 4 ao 6. Pergunta 11. Quantos filhos tinha Noé? Alternativa A. 1 filho. Alternativa B. 2 filhos. Alternativa C. 3 filhos. Alternativa D. 5 filhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 3 filhos. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5 versículo 32. Pergunta 12. Qual foi o rei judeu que foi ferido de lepra? Alternativa A. Uzias. Alternativa B. Abraão. Alternativa C. Nabucodonosor. Alternativa D. Naamã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Uzias.
Uzias, que estava com um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. 2 Crônicas capítulo 26 versículo 19. Pergunta 13. Qual era o trabalho de Zacarias, pai de João Batista? Alternativa A. Carpinteiro. Alternativa B. Pescador. Alternativa C. Sacerdote. Alternativa D. Agricultor. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sacerdote. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Lucas capítulo 1 versículo 5. Pergunta 14. Das pessoas que saíram do Egito, quantas entraram na terra prometida? Alternativa A. 2 pessoas. Alternativa B. 2.000 pessoas. Alternativa C. 3 pessoas. Alternativa D. 30 pessoas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. 2 pessoas. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 26 versículo 65. Pergunta 15. Qual o nome do homem que no caminho do Gólgota puseram-lhe a cruz às costas? Alternativa A. Simar. Alternativa B. Simão. Alternativa C. Nicodemos. Alternativa D. José de Arimateia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Simão. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Lucas capítulo 23 versículo 26. Pergunta 16. Quem foi o último dos juízes de Israel? Alternativa A. Gideão. Alternativa B. Eli. Alternativa C. Samuel. Alternativa D. Sansão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Samuel. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. 1 Samuel capítulo 7 versículo 15. Pergunta 17. Qual é o menor capítulo da Bíblia? Alternativa A. Salmo 117. Alternativa B. Provérbios capítulo 11. Alternativa C. Lamentações capítulo 12. Alternativa D. Salmo 132. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Salmo 117. Louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no, todos os povos. Porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Pergunta 18. Além do rei Salomão, que outro rei também foi autor do livro de Provérbios? Alternativa A. Asaf. Alternativa B. Lemuel. Alternativa C. Davi. Alternativa D. Ezequias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Lemuel. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Provérbios capítulo 31 versículo 1. Pergunta 19. Quem morreu e teve o corpo disputado pelo arcanjo Miguel e o diabo? Alternativa A. Judas. Alternativa B. Jesus.
Alternativa C. Arão. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Judas capítulo 1 versículo 9. Pergunta 20. Qual dos filhos de Davi ficou com a cabeça presa em uma árvore? Alternativa A. Jonatas. Alternativa B. Urias. Alternativa C. Absalão. Alternativa D. Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Absalão. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi. Passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Segundo Samuel capítulo 18 versículo 9. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.